Eu não sei, mas pode ser que você se sinta muito sozinho com as suas questões. É muito comum nos dias de hoje a gente não ter com quem conversar. É muito difícil. Eu costumo dizer que a pior solidão que nós podemos enfrentar na vida não é a do corpo, não é a sensação de ter um corpo solitário. Não. A pior solidão que nós podemos enfrentar na vida é a gente não ter com quem pensar. É a gente não ter com quem dividir o que a gente sente. A gente não ter oportunidade de sentar ao lado e, sem dizer muitas palavras, sem articular muitas coisas, a gente ter a oportunidade de dizer assim: você não sabe o que eu passei hoje. E o outro querer ouvir. Mais bonito, gente, o outro querer entender. Vocês já me escutaram falar tantas vezes. Eu gosto muito do significado da palavra entender. Entender, entrar um na tenda do outro. Então, se eu quero entender você, eu entro na sua tenda. Eu vejo a vida pelo seu foco, pelo seu ambiente. Se você quer me entender, você entra na tenda comigo. Você vai observar o mundo a partir do meu lugar. Isso é muito bom. Quando você se sente entendido, quando você não precisa ficar multiplicando as palavras para o outro ter acesso ao que você está sentindo, o que você está pensando. Então é muito salutar quando a gente constrói uma intimidade assim. Eu continuo o primeiro responsável pela minha felicidade, mas eu encontro pessoas que se dispõem a viver comigo essa busca e essa procura e esse entendimento. Não é? Então, quando eu me sinto solitário, qual é a pior solidão que me atormenta? É, às vezes, não ter com quem pensar. É a solidão do pensamento. É a solidão, talvez a pior. Quando você se casou com um homem, com uma mulher, e você dorme na mesma cama a vida inteira, e você sente que não dá nem para pensar alto, que seu mundo não interessa ao outro. O mundo do outro não lhe interessa. Seus sentimentos não interessam a ninguém. Aquela casa cheia de gente e você tão solitário com a sua dor, e você tão sozinho com as suas mágoas, com os seus sentimentos, e ninguém ali disposto de alguma forma aproximar. Tá bom. Quando nos falta isso, criemos os caminhos para que a gente tenha condições de chegar, pelo menos, a um pequeno entendimento que nos faça suportar o momento. Por isso que eu estou dizendo, pode ser que você experimente a pior de todas as solidões. Você não ter a oportunidade de ter alguém que me escute, que se interesse por você. Eu sei que é difícil. Eu sei que é muito difícil. Por isso que eu tenho criado toda e qualquer oportunidade para a gente poder conversar. Que para mim também faz bem, sabe? Eu nunca me esqueço. Então, estar aqui com vocês, de alguma forma conversar, participar nesse espaço que vocês me permitem, é um prazer inenarrável. Porque eu também fico abastecido quando converso com vocês. Quando eu tenho a oportunidade de dividir a minha vida com vocês. E eu, do fundo do meu coração, a mim, desde muito menino, todas as dores do mundo me tocam. Muito, muito, muito facilmente. Eu vivo tudo aquilo, muito à flor da pele. Eu não sou um cara que guarda para sentir depois, não. A vida me impacta o tempo todo. E as dores das pessoas... as dores das pessoas, elas são minhas também, por vocação mesmo. É impossível a gente ser padre e ficar indiferente ao que as pessoas sofrem.
Então, como padre, eu sei do meu papel. E eu sei que o que às vezes você precisa é de alguém que lhe escute, ou que alguém que fale com você. E a minha participação só é válida na sua vida se for para lhe despertar, para lhe acordar. Primeiramente, para você ter a consciência de que você é o primeiro responsável pela sua felicidade. Você é a primeira responsável pela sua felicidade. E se por acaso precisar de mim, quero estar sempre aqui. Sempre. Um compromisso de nunca permitir que as minhas redes sociais, que o meu lugar de encontro com vocês, possa ser um obstáculo à felicidade, à realização humana. Jesus deu exemplo. Algumas pessoas buscam escape na droga, na violência, na prostituição socializada, buscam escape no álcool. E a gente estava dizendo que a gente tem 1000 escapes maravilhosos. A gente se embriaga de amigos, a gente se embriaga de boa literatura, a gente se embriaga de música, porque é isso que a gente precisa fazer. Tantas coisas maravilhosas aqui à nossa disposição, tantos artistas maravilhosos que criaram obras espetaculares, únicas, para nos fazer sair de nós e não ficar alienados, né? Que às vezes a gente tem a impressão de que o sair de nós é para ficar lá eternamente. Não, é igual a subida ao Monte Tabor, que os discípulos tiveram a tentação de dizer: Senhor, vamos armar para nós aqui algumas tendas. Nós armamos algumas na intenção dos nossos profetas, dos nossos ancestrais, e a gente fica aqui o resto da vida, a gente nunca mais desce para a planície. E Jesus disse: não. A gente sobe, é para refazer o espírito, e depois a gente desce para conviver melhor com aqueles que precisam de nós. Meus queridos, que Deus abençoe a nossa vida, o nosso coração. Se você acha que esse conteúdo foi importante para você e pode ser para alguém, e você recomenda. Que Deus abençoe muito vocês. Que nunca lhes falte esse primeiro movimento que lhe faz ser o primeiro responsável pela sua felicidade, mas também que nunca lhe falte uma bonita oportunidade de você partilhar isso e receber e de oferecer também caminhos para que os outros sejam felizes também da mesma forma que você deseja. Sobre a sua vida, sobre o seu coração, a bênção do céu. Achei interessante uma pessoa aqui está dizendo assim: Padre Fábio, o amor é uma imposição, um dever ou é uma virtude? O que você acha, Cristian? Perguntinha boa, né? O amor é um dever, uma imposição ou é uma virtude? O que essa cara está querendo dizer aqui? Justamente, né? Se fosse fácil, Cristian está dizendo, não seria um mandamento. É interessante que o amor, ele condensa as duas possibilidades. Feliz daquele que conseguiu amar, porque houve a empatia natural, né? O que é o amor? É o processo do querer bem. A gente fala tanto de amor que a gente corre o risco de deixar de compreender o verdadeiro significado do amor. Amar é querer bem. Quando você diz ao outro, eu te amo, tanto é que eu, quando era criança, eu só achava que podia dizer eu te amo o homem para a mulher. Não é assim? A gente não tinha isso no passado? Era uma expressão típica de quem estava apaixonado. De um amor que erótico, poderia dizer, né? Ou apaixonado. Eu me lembro que a primeira vez que a gente começou a ouvir isso, pai dizer para o filho, o amigo dizer para o outro, Nossa Senhora, a gente tinha medo dessa expressão. Dizer eu te amo, quando eu tenho a coragem de dizer isso, significa que eu lhe quero bem. Querer o bem pode ser um dom, mas é também uma imposição.
A partir do momento que eu vivo a dinâmica do cristianismo dentro de mim, eu tenho, por obrigação, querer bem a todos. Gente, aí vem uma distinção muito sutil, que pode ser perigosa, se a gente não compreende bem. Querer bem é você estar sempre favorável à felicidade do outro. Eu não vou fazer absolutamente nada para prejudicar a sua felicidade. Eu não vou fazer absolutamente nada para atrapalhar a sua vida, e eu estarei sempre comprometido com o seu bem. Eu não serei violento com você, não é? Todas as formas de violência. Eu não seria agressivo com você com as minhas palavras, eu não serei deseducado. Lisura, essa é uma palavra que a gente precisa retomar. Nós somos muito deseducados com o outro. Às vezes, nós nos sentimos no direito de dizer ao outro tudo, quando na verdade eu não tenho o direito de dizer tudo ao outro se eu não tenho intimidade com ele. Às vezes nós ultrapassamos demais os territórios dos outros e às vezes a gente diz mais do que deveria dizer. Às vezes nós somos invasivos, nós perguntamos mais do que deveríamos perguntar. Outro dia mesmo vivi uma situação lá em Belo Horizonte, uma grande amiga minha de repente contou uma história que ela estava tão irritada, porque alguém foi invasivo com ela, fez uma pergunta que não fazia parte do contexto daquela intimidade. Não tinha intimidade para a pergunta, para interferir tanto na vida. E ela estava chateada, irritada, e com razão. Querer bem é isso. Eu tenho um comprometimento cristão com o mundo. Eu não vou viver para fazer mal. Eu não vou viver para difamar. Ainda que eu não concorde com o outro. Ainda que eu não tenha nenhuma comunhão com o jeito de pensar do outro. Eu posso tratar as diferenças, mas vou respeitar. Não preciso ficar atacando, não preciso ser grosseiro, não preciso usar palavras que vão menosprezar, que vão humilhar. Não há necessidade disso. Eu posso não concordar com o outro, mas eu vou ter a lisura de não concordar com elegância. Isso faz parte da vida. É berço. A gente aprende, ou então a gente depois vai correr atrás para ter. A gente falar menos, né? A gente não ser tão repetitivo, a gente não ser tão espalhafatoso nas nossas comunicações. Você ter aquele limite de você saber até que ponto você pode dar palpite na vida do outro. Mas você quer bem. Mas não significa que você tem que estabelecer vínculos de proximidade, porque você vai ter o seu grupo de amizade, você vai ter o seu grupo de proximidade. Isso é direito seu. E só vai fazer parte da sua intimidade, só vai entrar na sua casa, só vai fazer parte do seu mundo aqueles com quem você estabeleceu um vínculo de confiança, de segurança, não é assim? De fidelidade. Ninguém fica amigo da noite para o dia. É construção, amizade é construção. Agora, o amor, ele será sempre uma regra para todo e qualquer relacionamento que quer ser cristão. Eu perdi aqui a pessoa que falou, era não sei o que, o sobrenome Faria. E eu lembro que ela estava dizendo assim, padre, como é que eu posso... Ela, pelo jeito, estava vivendo um conflito, que o Twitter é muito complicado, né? Às vezes a pessoa quer conselhos aqui. Não, é muito mais interessante isso, propor uma reflexão. Porque em 140 caracteres, a gente não tem como tratar questões, às vezes, tão sérias que as pessoas apresentam aqui, e mesmo porque Twitter não é MSN, né? Para a gente ficar... É muita gente falando ao mesmo tempo. Então é um lugar que a gente pode até propor uma outra reflexão, mas é um lugar muito restrito de comunicação, senão essa comunicação mais leve que a gente faz no dia a dia, que eu acho absolutamente saudável, de aproximação. A gente se sente mais próximo das pessoas. Mas ela estava dizendo muito num contexto assim, padre, eu estou com dificuldade de retribuir amor a alguém que me trata muito bem. Aí ela perguntava, amor é virtude ou é uma imposição? Eu diria que será sempre uma imposição e, vez em quando, vai ser em nós uma experiência maravilhosa de gratuidade, de virtude, que nos realiza muito e que são situações que você vai encontrar pela vida e que você vai saber diferenciar quando é uma imposição, eu preciso amar porque eu preciso respeitar, eu não vou denegrir, eu não vou sujar o seu território, porque eu tenho respeito por você, eu cuido bem de quem é você,
mas ao mesmo tempo também vivo na minha experiência essa possibilidade de ter sempre alguém que vai fazer parte da minha vida de uma maneira diferente. Eu acredito que quanto mais maduro a gente fica, maior é a nossa capacidade de conviver com os contrários da vida. Mesmo porque eles estão por toda parte. Se tem uma coisa que a gente precisa perder naturalmente, é a visão ingênua das coisas. A primeira visão ingênua que a gente precisa vencer é de que tudo será como a gente quer que seja. Começa por aí. Já é um salto de maturidade quando a gente descobre que não, o mundo não vai girar, as coisas não vão ser do jeito que a gente imagina. Toda a realidade está imersa num processo vivo que dá a ela uma característica de ser também caótica. Não há harmonia o tempo todo. A vida, justamente por ser viva, ela é movimento. Heráclito, um filósofo dos primeiros, que nós tivemos na história da filosofia, dizia que a vida é devir, isto é, estamos em processo de vir a ser, em constante movimento. Ele dizia, é impossível você se banhar 2 vezes na água de um mesmo rio. Quando você pula, ele é um. Saiu, ele já é outro. Enquanto você está ali, o rio está passando. É movimento. Enquanto o rio é movimento, ele é também caótico. Ele está fora da ordem. Mas ele também é belo. É refrescante, ele é saudável. Há sempre as duas realidades, o tempo todo a serem observadas. E a maturidade é justamente quando você começa a compreender o mundo sem as ilusões de que tudo será harmonioso. Vencer essas ilusões, essas compreensões infantis, primárias em nós, é tão fundamental até mesmo para a gente estabelecer bons relacionamentos. Precisa partir do princípio de que você pode amar uma pessoa, que você pode estabelecer um vínculo com ela, mas que não será perfeito. O único amor perfeito que existe é aquela rosinha que existe nos jardins. É o único que a gente conhece. Todos os outros são marcados por qualidades e limites. E só é possível viver o amor, viver os bons relacionamentos, se a gente tiver essa consciência iluminada de que não serão perfeitos. Eu vou ter que lidar o tempo todo com precariedades, com realidades caóticas, porque nós somos assim. Eu tenho em mim uma natureza que pode ser harmoniosa. Luto para isso. Eu busco no meu dia a dia estabelecer dentro das minhas condutas, dentro da agenda do dia, eu procuro colocar o meu autoconhecimento, a oportunidade de aprender a lidar comigo, para que cada vez mais eu saiba conhecer os meus mecanismos, o porquê que sinto assim, porquê que sou indeciso, porquê que tenho facilidade de me irritar com aquele tipo de realidade, com aquele tipo de instinto. Vou fazendo o meu dever de casa, mas eu não deixo de ser caótico. Eu caminho na direção de uma harmonização de tudo isso. Mas o tempo todo eu me experimento. Caótico. E não é assim. A vida tem contrários, como bem diz a canção. O direito tem um avesso, o de graça tem seu preço. E eu preciso identificar no meu dia a dia todas essas realidades, compreendê-las e absorver o que é favorável de tudo isso. Porque às vezes a gente tem uma tentação de que pensar que o contraditório não pode nos favorecer. Pode sim. Quando eu experimento a minha contradição, eu experimento a minha hipocrisia, quando eu experimento a minha transgressão, ali eu tenho a oportunidade de aprender boas regras.
Minha fraqueza é que sou forte, São Paulo dizia. É o discurso da contradição. Aliás, o cristianismo é pautado o tempo todo em simbologias e em realidades contraditórias. A realidade da cruz, seu Deus é rei, mas não se esqueça que ele é coroado de espinhos. É diferente a coroa do rei. Enquanto o rei ostenta, viu, né, a rainha da Inglaterra fazendo 90 anos, ela desfilando com uma tiara, sei lá como é que chama aquilo, uma coroa cravejada de diamantes, de pedras preciosas, certamente numa estrutura de ouro. Pois é, quando nos fala a palavra rei, a primeira coisa que nós associamos é que é glamouroso ser rei. Mas isso é uma construção histórica, uma construção social do papel. Se você for pensar, o rei é o primeiro a ser o servidor do povo. Ele é o primeiro a ser o guardião dos valores glamourizado. Você pensa na política, né? O nosso presidente, o presidente daqui, o nosso prefeito. Sempre que a gente fala dessas autoridades, o juiz da cidade, sempre pensa alguém que está acima de nós, né? Ao contrário. É alguém que está abaixo, na primeira fileira de serviço. Isso que Jesus dizia, que o servo, o significado do servo deverá ser para nós sempre como modelo humano a ser observado. Viemos para ser. O amor é serviço. A amizade é serviço. Aí você descobre a realeza do serviço. A rainha da Inglaterra desfila pela cidade coroada de diamantes e você corre o risco de pensar que a realeza é sempre isso, glamour. Não. Volta para o seu mestre. Volta os olhos para o seu rei. E você vai ver a realeza dele está expressa no Monte Calvário, onde ele está despido, onde ele está machucado e coroado, mas de espinhos. Inclusive com uma frase irônica em cima de sua cabeça. Ali você descobre a contradição. O cristianismo está estabelecido a partir de uma contradição que nós não conseguimos resolver. Eu preciso buscar a glória de Deus e encontro a glória de Deus no serviço. Simplicidade. A glória de Deus não é a mesma da glória dos homens que nós compreendemos. Quando eu falo a palavra realeza divina, eu não posso imaginar um trono onde está sentado um rei vestido com todos os recursos da vaidade, com todos os recursos da prepotência, com todos os recursos da arrogância, que são tão próprios dos reis que conhecemos, dos governantes que conhecemos. Não, você tem uma realeza prestes a dar a vida. Aí então você entende bem, se você quiser cumprir, se você quiser desdobrar essa realeza para os papéis que nós experimentamos. A minha mãe, por exemplo, é uma mulher que se desdobrou sempre para que eu tivesse vida. Deixou de dormir para que eu dormisse. Deixou de comer para que eu comesse. Deixou de se alimentar, né, para que eu estivesse alimentado. Passou frio para que eu estivesse aquecido. Aí eu descubro que isso é real. Isso é glória. É a glória do serviço. É a glória do amor. Que não fica na vitrine. Não é dourado, não é brilhante. É fosco. A realidade amorosa é sempre fosca. E Jesus já alertava para isso, que ele dizia, quando você for fazer uma caridade, contando o que fez, que a sua mão esquerda não saiba o que fez a direita. É isso. A realeza é outra.
Não fique querendo o resultado que os reis procuram. Olhe para o seu rei, que foi alguém que fez tudo, a Sagrada Escritura fala isso também, passou pelo mundo somente fazendo o bem, e em nenhum momento voltou para cobrar o bem que fez. Foi rei, mas a realeza do serviço. De nunca esperar que o outro lhe oferecesse o mesmo que ele estava oferecendo. Radicalizou esse discurso. Quando for dar um banquete, não procure os seus amigos, não convide os mais. Sai à rua à procura dos que não têm ninguém. Enche a sua casa com essas pessoas. Prepare o banquete para eles. Ah, padre, por uma questão de segurança nós não vamos fazer. Nós estamos justificados o tempo todo. A gente finge ser cristão o tempo todo. E fingimos bem. Expulsamos. Você acha que eu não observo isso em mim todos os dias? Sem medo de reconhecer aqui para outro. Quantas vezes eu sou hipócrita? Porque não sou capaz de fazer as mesmas escolhas de Jesus. Porque não sou capaz de reconhecer o que de fato preciso. Onde é que eu preciso exercer a realeza de Jesus? Sem vaidade, sem excessos, sem prepotências, sem arrogâncias. Até mesmo nas ideias. Jesus em nenhum momento impôs a ninguém o jeito de ser. Ele propôs que era gentil, embora fosse firme, elegante, poeta, desafiador, mas extremamente elegante na maneira de fazer. Você pode se recordar, você já deve ter escutado tantas vezes a história da ovelha perdida. Quando Jesus compara o amor que aquele pastor tem pela ovelha, ele vai buscar a ovelha que está perdida, ele não deixa que ela se continue esquecida, ele guarda de maneira responsável, né? Ele precisa deixar as 99 que estão ali. Aparentemente pode parecer uma irresponsabilidade, né? Mas é claro que ele deixou cuidadas aquelas que estavam ali. Elas já estavam no lugar certo. E ele saiu em busca daquela que estava no lugar errado. Nesta parábola, nós podemos descobrir a beleza de um Deus que sai para buscar o que está perdido. É natural do amor ir buscar o que está perdido. E Jesus nos ensina que Deus age assim. O pastor cuida das ovelhas que estão ali e ao perceber que está faltando uma, ele guarda as 99 e vai buscar a que está perdida. Também dentro das parábolas da misericórdia nós encontramos a história do filho pródigo. Daquele rapaz que resolveu pedir a parte da herança e ir embora. E depois de viver um tempo longe do pai, de ter gastado toda a herança, ele descobre naquele momento de ausência, de sofrimento, que a gente sabe que o sofrimento nos revela muitas coisas importantes. Naquele momento de dor e de sofrimento, de solidão, ele descobriu que o lugar dele não era aquele. Ele ficou indignado com o que estava vivendo. Ele ficou assustado com aquilo que ele havia escolhido. E o que ele faz? Ele se encoraja para ir buscar a reconciliação com o pai e pedir perdão. Na verdade, naquele momento que o rapaz descobre que ele está no lugar errado, que ele deveria estar na casa do pai dele, o coração dele se ilumina de uma maneira muito bonita para fazê-lo perceber que quando nós estamos vivendo uma situação de erros, é interessante a gente saber dar o passo para buscar a reconciliação.
E o coração daquele rapaz o iluminou para que ele se encorajasse para ir buscar o perdão do pai. Tanto é que ele sai, olha, eu vou viver como um empregado na casa do meu pai, porque eu já não tenho mais direito à herança. Eu já gastei tudo que tinha. A minha parte, o meu pai já me deu e eu já gastei. Então ele não volta para querer ser filho de novo. Ele volta para querer ser empregado, porque ser empregado do pai dele era melhor que viver naquelas condições em que ele estava vivendo. Foi a conclusão a que ele chegou. O meu pai trata melhor os empregados dele do que eu estou sendo tratado aqui. Ele, na verdade, quando saiu de casa, ele queria festas, queria alegrias, queria se realizar. Ele achava muito pacata a vida que ele vivia na casa dele, né? E depois de ter feito todas essas experiências, ele chegou à conclusão de que estava errado. E isso é interessante na vida. Chegar à conclusão de que se está errado e não ficar lamentando. Não ficar vivendo as consequências do erro de maneira, como é que a gente poderia dizer? De maneira desastrosa, né? Viver a consequência do erro de maneira desastrosa é você não sair do erro. Mas de repente você percebe, errei, não fiz como poderia ter feito. Aí você vai buscar o acerto que você ainda tem direito. A misericórdia de Deus nos ensina isso, minha gente. Nunca é tarde para que a gente reconheça de que nós estamos no lugar errado. O pecado é o lugar errado. As escolhas infelizes que nós vamos fazendo, que vão destruindo a nossa vida, não é para isso que Deus nos projetou. Mas aí a gente precisa ter a coragem de acreditar que o Deus que nos espera está lá para nos tratar como filhos, não como empregados. E foi a grande transformação que aconteceu no coração do rapaz. Imagina ele voltando para casa, desejoso de reencontrar um lugar na fazenda do pai, mas para ser um empregado, porque ele não se sentia merecedor de ser reintegrado à família, de ser tratado como filho, porque foi ele mesmo que não quis mais. Existia uma lógica nessa história, né? É justo. Quantas vezes nós perdemos a fé em Deus porque Deus não fez o milagre como nós queríamos? Mas cuidado, às vezes o verdadeiro milagre você ainda não viu. O verdadeiro milagre não era a cura daquela pessoa. Eu sempre tenho isso em relação ao Padre Léo. Padre Léo, todos nós rezamos pela cura do Léo. Quem não rezou pela cura do Léo? Todos nós rezamos. A gente apressadamente poderia dizer, a cura do Léo não aconteceu. Não aconteceu como nós pedimos. Concorda comigo? Ele não viveu, ele não sobreviveu ao câncer. Mas e o que aconteceu no coração do Léo durante o processo da doença dele? Você não acha que a sua prece chegou aos ouvidos de Deus e que Deus curou o Léo da melhor forma como ele precisava ser curado antes de deixar esse mundo? Minha gente, é muito relativo. Viveu 20, viveu 30, viveu 50, viveu 40. Nós somos muito apegados. Nós somos muito apegados à realidade concreta, carnal, material. O Padre Léo faz uma falta danada na evangelização do Brasil, eu concordo. Faz falta na minha vida. Quantas vezes na minha vida eu desejei isso depois da partida dele? Muitas. Mas eu não posso me apegar ao meu desejo, às minhas necessidades. O tempo que ele viveu foi o tempo que Deus precisou dele aqui. E eu fico maravilhado de pensar que a nossa oração pode não ter surtido efeito do jeito como nós queríamos que surtisse, mas surtiu de outras formas. É muita pretensão nossa achar que Deus vai fazer o que a gente determinou. A maneira mais bonita que nós temos de rezar é entregando a Deus a situação e que agora Ele cuide. Nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos buscar o tratamento, nós vamos agilizar as nossas coisas, nós vamos dar entrada na documentação, nós vamos buscar os nossos direitos, nós vamos lutar, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas vai chegar um momento em que nós vamos precisar deixar que a graça e a ação de Deus nos atinja como Ele decidiu. É muito cansativo, minha gente. Eu fico vendo isso na minha vida. Como muitas vezes é cansativo
E o processo se torna ainda mais cansativo quando eu quero ter tudo nas minhas mãos. Quando eu não sei delegar. Quando eu não sei confiar naquele membro da minha equipe. Pode observar como nós muitas vezes ficamos exaustos, cansados demais, porque nós insistimos em tomar conta de tudo. Nós não sabemos delegar. Não sabemos atribuir responsabilidades. Agora você já imaginou? Se até na nossa oração nós temos dificuldade de entregar a Deus, coloca nas mãos dele. Você não sabe no que vai dar. É fé. Porque se você soubesse no que daria, aonde você chegaria, o que seria, você não precisaria ter fé. Ter fé é você colocar na mão do outro e você acreditar que ele vai fazer. Como ele vai fazer? Você precisa ter fé. Você vai confiar. Muitas vezes as nossas insatisfações são geradas ali. Quando nós entregamos a Deus o pedido, mas já damos a Ele o manual de instruções de como nós queremos que aquele pedido seja atendido. Deus não é uma bula de remédio que pode ser lida e pode ser facilmente compreendida. Deus é mistério. A revelação de Deus na história são indícios do que Ele é, para que a gente possa chegar a essa verdade. Mas Deus é preservado no seu mistério. A sua ação no mundo é sempre misteriosa. Aqui, agora, nesse momento, aí, no seu coração, alguma coisa pode estar acontecendo. Algum milagre pode estar sendo realizado agora. Porque você resolveu deixar Deus agir. Pode ser que você esteja nervoso demais, preocupado demais com o que vai ser, com o que vai acontecer. Pode ser que você esteja desperdiçando muitas energias. Pode ser que você esteja rezando por uma pessoa e você esteja apavorada porque essa pessoa pode morrer a qualquer momento. Pode ser que você esteja com medo de perdê-la. Confie. Deus está do seu lado, não se sinta só nessa hora. O pior sentimento que nós podemos ter na vida é solidão, minha gente. E Deus quebra esse sofrimento, esse sentimento, cada vez que nós, de maneira madura, nos aproximamos dele, estendemos as mãos e acreditamos que ele sempre tem uma alegria para nos oferecer, um crescimento a nos proporcionar. É fé. É a oportunidade que nós temos de dar a Deus o direito de comandar a nossa vida. De nos ajudar neste processo de travessias, de andanças. Nós precisamos chegar lá. Deus quer a nossa maturidade, Deus quer o nosso crescimento. Mas para a gente chegar lá, nós precisamos segurar na mão dele, nós precisamos confiar que o lugar para onde ele vai nos levar é melhor do que o lugar onde a gente está hoje. Não tenha medo disso. Coloque-se nas mãos de Deus, coloque as realidades que você acha que estão pesadas demais sobre você, confie. É sempre bom a gente saber que alguém muito mais competente do que nós está cuidando daquilo que nós não sabemos cuidar sozinhos. Isto é Deus. Muito mais competente do que nós. Porque só Ele sabe o que verdadeiramente pode fazer feliz o nosso coração. Quantas vezes nós perdemos a fé em Deus porque Deus não fez o milagre como nós queríamos? Mas cuidado, às vezes o verdadeiro milagre você ainda não viu. O verdadeiro milagre não era a cura daquela pessoa. Eu sempre tenho isso em relação ao Padre Léo. Padre Léo, todos nós rezamos pela cura do Léo. Quem não rezou pela cura do Léo? Todos nós rezamos. A gente apressadamente poderia dizer, a cura do Léo não aconteceu. Não aconteceu como nós pedimos. Concorda comigo? Ele não viveu, ele não sobreviveu ao câncer. Mas e o que aconteceu no coração do Léo durante o processo da doença dele? Você não acha que a sua prece chegou aos ouvidos de Deus e que Deus curou o Léo da melhor forma como ele precisava ser curado antes de deixar esse mundo? Minha gente, é muito relativo. Viveu 20, viveu 30, viveu 50, viveu 40.
Nós somos muito apegados à realidade concreta, carnal, material. O Padre Léo faz uma falta danada na evangelização do Brasil, eu concordo. Faz falta na minha vida. Quantas vezes na minha vida eu desejei isso depois da partida do mundo? Muitas. Mas eu não posso me apegar ao meu desejo, às minhas necessidades. O tempo que ele viveu foi o tempo que Deus precisou dele aqui. E eu fico maravilhado de pensar que a nossa oração pode não ter surtido efeito do jeito como nós queríamos que surtisse, mas surtiu de outras formas. É muita pretensão nossa achar que Deus vai fazer o que a gente determinou. A maneira mais bonita que nós temos de rezar é entregando a Deus a situação e que agora Ele cuide. Nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos buscar o tratamento, nós vamos agilizar as nossas coisas, nós vamos dar entrada na documentação, nós vamos buscar os nossos direitos, nós vamos lutar, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas vai chegar um momento em que nós vamos precisar deixar que a graça e a ação de Deus nos atinja como Ele decidiu. É muito cansativo, minha gente. Eu fico vendo isso na minha vida. Como muitas vezes é cansativo. E o processo se torna ainda mais cansativo quando eu quero ter tudo nas minhas mãos. Quando eu não sei delegar. Quando eu não sei confiar naquele membro da minha equipe. Pode observar como nós muitas vezes ficamos exaustos, cansados demais, porque nós insistimos em tomar conta de tudo. Nós não sabemos delegar. Não sabemos atribuir responsabilidades. Agora você já imaginou? Se até na nossa oração nós temos dificuldade de entregar a Deus, coloca nas mãos dele. Você não sabe no que vai dar. É fé. Porque se você soubesse no que daria, aonde você chegaria, o que seria, você não precisaria ter fé. Ter fé é você colocar na mão do outro e você acreditar que ele vai fazer. Como ele vai fazer? Você precisa ter fé. Você vai confiar. Muitas vezes as nossas insatisfações são geradas ali. Quando nós entregamos a Deus o pedido, mas já damos a Ele o manual de instruções de como nós queremos que aquele pedido seja atendido. Deus não é uma bula de remédio que pode ser lida e pode ser facilmente compreendida. Deus é mistério. A revelação de Deus na história são indícios do que Ele é, para que a gente possa chegar a essa verdade. Mas Deus é preservado no seu mistério. A sua ação no mundo é sempre misteriosa. Aqui, agora, nesse momento aí, no seu coração, alguma coisa pode estar acontecendo. Algum milagre pode estar sendo realizado agora. Porque você resolveu deixar Deus agir. Pode ser que você esteja nervoso demais, preocupado demais com o que vai ser, com o que vai acontecer. Pode ser que você esteja desperdiçando muitas energias. Pode ser que você esteja rezando por uma pessoa e você esteja apavorada porque essa pessoa pode morrer a qualquer momento. Pode ser que você esteja com medo de perdê-la. Confie. Deus está do seu lado, não se sinta só nessa hora. O pior sentimento que nós podemos ter na vida é solidão, minha gente. E Deus quebra esse sofrimento, esse sentimento, cada vez que nós, de maneira madura, nos aproximamos dele, estendemos as mãos e acreditamos que ele sempre tem uma alegria para nos oferecer, um crescimento a nos proporcionar. É fé. É a oportunidade que nós temos de dar a Deus o direito de comandar a nossa vida, de nos ajudar neste processo de travessias, de andanças. Nós precisamos chegar lá. Deus quer a nossa maturidade, Deus quer o nosso crescimento. Mas para a gente chegar lá, nós precisamos segurar na mão dele, nós precisamos confiar que o lugar para onde ele vai nos levar é melhor do que o lugar onde a gente está hoje. Não tenha medo disso. Coloque-se nas mãos de Deus, coloque as realidades que você acha que estão pesadas demais sobre você, confie. É sempre bom a gente saber
que alguém muito mais competente do que nós está cuidando daquilo que nós não sabemos cuidar sozinhos. Isto é Deus. Muito mais competente do que nós. Porque só Ele sabe o que verdadeiramente pode fazer feliz o nosso coração. O outro exerce na nossa vida um papel de nos dar aquilo que nós não estamos tendo sozinhos. Não se trata de viver por nós. Não. Não se trata de tornar-se aquele que vai, de alguma forma, nos levar eternamente nas costas. Não. Mas nos oferecer temporariamente aquilo que sozinhos nós não podemos ter. Mesmo porque a amizade não pode nos retirar a autonomia, né? A amizade saudável é aquela que o outro passa pela minha vida e depois vai viver o seu papel. Vai viver o seu protagonismo e eu vivo o meu. Os papéis, a fraternidade não anula a minha responsabilidade de ser quem eu sou. Meu amigo fica ao meu lado para me ajudar a ser quem eu sou, mas não para ser por mim. Pode até temporariamente assumir o meu papel, para me dar um alívio, ou para me dar condições de ter o tempo da recuperação, mas o protagonismo continua sendo. Permita hoje que Deus lhe mostre quem são os seus verdadeiros amigos. Isso é um ato de conversão, viu? É conversão a gente reconhecer quem de fato tem o dom de nos levar a Deus. Mais uma vez, eu gosto dessa frase. O bom amigo é aquele que nos faz amigo de Jesus, é aquele que nos aproxima da verdade, é aquele que nos ajuda a descortinar todos os equívocos que tantas vezes se estabelecem na nossa vida porque somos ignorantes, porque não temos a percepção da realidade, porque não somos capazes de juntar as peças do jogo. E o verdadeiro amigo, ele tem esse dom de nos encaminhar ao lugar certo, ao momento certo, para que a intervenção aconteça com muita sabedoria e você consiga mudar aquela peça que até então estava prejudicando o seu desempenho e a sua vida. Eu espero que neste tempo tão especial, onde o nosso coração fica aguçado a perceber o que é errado em nós, porque a Quaresma nos proporciona isso, um olhar ainda mais cirúrgico sobre a realidade humana, de você ser capaz de cortar na carne com o seu olhar, de você identificar o cerne das questões, aquilo que de fato em você hoje poderia ser muito melhor, e estabelecer, fazer dessa amizade, dessa experiência humana, um ensaio para a compreensão da eternidade que nos espera. Viu? Eu espero que hoje esse programa nos ajude a ver, reconhecer este Deus amigo que nos ama através das pessoas. Talvez você não saiba, mas a Canção Nova, além de todo esse trabalho de evangelização através dos meios de comunicação social, ela também realiza peregrinações. Nós vamos para vários lugares do mundo, em parceria com a Obra de Maria, santuários marianos, Terra Santa, a Polônia, território da Divina Misericórdia, né? E você terá a oportunidade de ir conosco, acompanhado por mim, numa peregrinação à Terra Santa dos dias 8 de maio até o dia 16. Você entre aqui no site que está, ou melhor, até o telefone fica melhor, né? Você já fala diretamente com alguém. A Canção Nova, em parceria com a Obra de Maria, está mantendo um câmbio do dólar muito abaixo do que nós estamos vendo nos noticiários hoje. Então essa viagem é possível. Nós passaremos por vários lugares importantes na vida de Jesus e também teremos a oportunidade única de viver um congresso de Pentecostes em Jerusalém, com presenças de pregadores renomados no mundo todo e
com a nossa presença lá, fazendo com que este Pentecostes seja um novo tempo na nossa vida, um tempo de retomada, de conversão e também de acelerar a nossa amizade com Deus. É como a experiência do cego que retoma a vida e que começa a fazer uma nova leitura de si mesmo, eu posso dizer que aconteceu comigo há 4 anos em Jerusalém, neste mesmo encontro. Deus me fez um novo homem, um novo padre naquele dia de Pentecostes. E é por isso que eu tenho tanto carinho por esse evento, por esse acontecimento, e ficaria muito feliz se vocês nos acompanhassem lá na viagem, no congresso, e a gente pudesse viver junto. Então, se você quiser que eu seja o seu diretor espiritual nessa viagem, você vai ligar e você vai mencionar que você gostaria de estar no meu grupo. Eu recebi um e-mail aqui. Ô Christian, boa noite. Você está bem, meu filho? Programando férias ou não? Vocês que nos acompanham sabem que de vez em quando o Christian se ausenta, né? Fica 3, 4 meses. Vai para a República Dominicana, Tchecoslováquia, o mundo todo o Christian passa, ele e Camila. Eu recebi um e-mail aqui, inclusive ele é todo muito bem escrito, parece um pequeno conto literário, porque ela é professora de letras, mas eu vou fazer a leitura mais breve. É uma pessoa que enfrenta o problema do alcoolismo. Ela está identificando que está reproduzindo o mesmo comportamento do pai, que era alcoólatra. Esse e-mail dela, ela escreveu numa madrugada. Ela estava dizendo: padre, aqui eu estou na minha casa tomando a 3ª lata de cerveja, depois de um final de semana regado também a ela. Sou professora de português e inglês em 2 escolas públicas. Me considero uma excelente profissional, porque faço um esforço diário de enxergar os meus alunos, de percebê-los, e posso dizer que amo demais tudo o que faço. Mas um detalhe, eu não me amo como deveria. Meu pai era um alcoólatra e parece que estou herdando este mesmo problema dele. O vizinho do apartamento ao lado está rindo. De que será? Onde será que ele encontra tanta alegria? Eu não entendo. Um trago no cigarro, um gole na bebida e daqui a pouco o ritual. Não consigo dormir. Tenho conversado muito com Deus e fico tentando ouvir algo como: vou te livrar desse mal. Mas passa um dia, 2, depois, e eu aqui de novo. Um trago, um gole, o vizinho feliz e meu eterno silêncio. Espero, padre, que este silêncio me traga respostas, porque as perguntas são muitas. E aí não ouço nada, nem o vento me visita. Mas ouço sim apenas uma voz: você não tem jeito, não tem solução. A oração do Pai Nosso nos diz: seja feita a vossa vontade. E eu entendi, padre, que Deus já escolheu esse caminho para mim e que eu não posso negá-lo. Essa é a vontade dele. Tento interpretar diferente, mas meu curso de letras não me ajuda. Você vê uma pessoa inteligentíssima, né, fazendo uma leitura delicada da sua realidade, da sua situação. Minha filha, eu não sei seu nome, você não me disse, mas partilhou o coração de uma maneira muito livre. E eu entendo perfeitamente quando você diz que não se ama. Porque o álcool, sobretudo quando ele está estabelecido na vida de uma pessoa, ele não é outra coisa senão a expressão da falta de amor próprio. Não começa assim. É que, na verdade, o vício não sabe conviver com o amor próprio. Eles não cabem na mesma sala. Eles não falam a mesma língua, porque eles não lutam pelas mesmas questões. O vício, para se estabelecer numa pessoa, a primeira coisa que ele faz é minar a capacidade de decisão da pessoa. Ele retira a liberdade interior. O que é a liberdade interior que a gente tanto fala? É essa capacidade que você tem de dizer não a uma realidade que você reconhece nociva a você.
Quando nós perdemos a capacidade de dizer não a uma realidade que nos destrói, é porque essa realidade já se tornou viciosa. Ela se estabelece dentro de nós como um poceiro. Invade terras que não eram suas, mas passam a ser pelo tempo em que ele se estabelece ali. É o que nós chamamos de uso capião. Se eu entro dentro de um terreno que não é meu e começo a plantar, fazer ali a minha cultura, daqui a pouco eu entro na justiça e vou requerer o direito de que aquilo é meu. O vício não faz outra coisa na vida da pessoa. E a primeira coisa que o vício faz, ao retirar a capacidade que aquela pessoa tem de decidir por si mesma, é expulsar o amor próprio. Então eu lhe dou razão quando você diz que não se ama. É um sintoma natural de quem está administrando o problema do vício. Tenho o álcool muito próximo a mim. Tenho pessoas que amo, que enfrentam diariamente o problema do álcool. E eu sei muito bem que essa incapacidade de dizer não àquilo que é autodestrutivo é uma manifestação declarada da falta de amor. É que, na verdade, minha gente, o amor próprio, ele funciona como uma imunidade. Quando seus filhos são pequenos, você vai, leva ao posto, você faz toda a tabela de vacinação, porque você sabe que um vírus bobo pode matar um recém-nascido. Ele não tem imunidade ainda. O que é a imunidade? É a capacidade que o corpo tem de livrar-se das doenças. Os médicos nos dizem que todos os dias nós produzimos células cancerígenas, mas que o sistema imunológico reconhece aquela célula e expulsa. Eu lembro quando eu era menino, a gente, ao estudar o sistema imunológico, na aula de biologia, a professora, para falar numa linguagem simples que nós poderíamos entender, ela dizia que era um exército de soldadinhos que iam à frente, capturando os vírus, as bactérias, tudo aquilo que pode ser nocivo à nossa vida, e expulsando, para que o que é nocivo não se estabeleça e não mate o saudável em nós. Quando o sistema imunológico está baixo, ele está sofrendo, quando ele não está com todas as suas possibilidades, as células cancerígenas ganham força dentro de nós. É por isso que os médicos dizem que hoje o câncer está muito associado também a estilo de vida. O estresse abaixa a nossa imunidade. A gente fica menos capaz de lutar pela saúde. Estranho isso, né? A gente vai, através da alimentação, da falta de atividade física, a gente vai fragilizando a saúde. E o nosso sistema imunológico vai sofrendo. Quem tem afta, primeira coisa que a gente fala, baixou a imunidade, vem a afta, vem a herpes, vem a gripe, o resfriado. O amor próprio funciona na nossa vida emocional da mesma maneira como a imunidade na prevenção das doenças. Quando uma pessoa está com uma boa dose de amor próprio, quando ela administra diariamente esse zelo por si mesmo, por si mesma, essa pessoa vai pensar 2, 3 vezes antes de assumir um comportamento autodestrutivo. Isso vale até para os relacionamentos. Quantas pessoas você encontra pela vida com relacionamentos autodestrutivos, rendendo-se a um não amor, a um relacionamento de posse, mas porque ela está deixando de se amar, ela se rende àquele relacionamento. E é lamentável. Quando o amor próprio está em baixa, nós nos tornamos uma presa fácil para os vícios. E que eu te sugiro, minha filha? Primeira coisa, fortalecer-se. Você precisa ter uma vontade fortalecida. Santo Agostinho falava muito disso, da vida virtuosa. O que é a vida virtuosa?
É você buscar no seu dia a dia, pisar na cabeça dos defeitos, da mesma maneira como Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente, na representação da imagem que nós conhecemos. Nossa Senhora das Graças, né? Que pisa na cabeça da serpente. Santo Agostinho sugere a vida virtuosa até mesmo para os ateus, porque ele aprendeu isso lá na filosofia antiga, num tempo em que esses escritos, essas sugestões filosóficas eram para ateus, mas também para aqueles que queriam ser cidadãos. Eu quero ser um bom cidadão na minha cidade. Platão, Aristóteles já falavam disso. A vida virtuosa como aquela que organiza a vida social. Agostinho já está falando numa perspectiva cristã. Quando eu luto para viver uma vida virtuosa, eu naturalmente estou deixando de dar força ao pecado que gera o vício. A primeira coisa, minha filha, é você fortalecer a sua vontade. E você, a partir dessa vontade fortalecida, você buscar a superação do vício do álcool. Para você não repetir a mesma destruição que seu pai cometeu. Ah, padre, mas como é que a gente fortalece a vontade? Cercando-se de coisas boas. Uma boa leitura, mudança de hábitos, cercando-se de pessoas que possam, de fato, contribuir com você. Tem tanta gente boa no mundo, eu sempre digo isso. Tanta gente especial no mundo, tanta gente brilhante do ponto de vista humano. Essas ONGs, desses grupos de voluntariados, tanta gente especial ali. E nós muitas vezes fechados nos nossos mundos, cultivando pessoas que não nos agregam, que não nos edificam.